Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta para mais um bate-papo. Você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento, e é sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje nós vamos falar de teologia. Temos falado sobre vários assuntos aqui no canal e agora vamos começar uma série específica falando sobre teologia. Teologia que é minha área de formação, 20 anos dando aula de teologia, acredito que tem alguma coisa para acrescentar. E nós vamos começar a falar sobre bibliologia, ou introdução bíblica, dependendo do seminário. Capítulo 4, como devemos estudar a Bíblia. Aí nós temos, leia a Bíblia conhecendo o seu autor, esse é o desafio de se relacionar com Deus. Leia a Bíblia diariamente, crie uma rotina devocional, crie um tempo, escolha o seu lugar, e aproveite. Leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual, aproveite, abra o teu coração, se permita receber o que a Bíblia tem para te entregar, porque às vezes a gente já começa a ler a Bíblia cheio de conceitos ou preconceitos. E aí não tem crescimento, não tem aprendizado. Como é que você vai extrair o melhor da Bíblia se você já está cheio das suas próprias ideias? Então, leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Leia a Bíblia com oração, devagar e meditando. Outra coisa, a Bíblia não é um livro para você estabelecer recordes. A Bíblia é um livro para você ler, meditar, se alimentar, entender, comparar, confrontar e tirar dela o maior proveito. Então não é uma gincana, não é um desafio para você ir para o Guinness Book, não. A Bíblia ela precisa ser parte da sua rotina, parte da sua vida cristã, ok? Então, as dicas são: leia a Bíblia conhecendo o seu autor. A melhor pessoa para explicar um livro é o autor. Então, mais do que ler a Bíblia, você precisa conhecer e se relacionar com o seu escritor, que é Deus. Leia a Bíblia toda e leia a Bíblia diariamente, leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual, leia a Bíblia com oração devagar e meditando, leia a Bíblia toda. Sendo a palavra de Deus, ela é infinita, ou seja, mesmo as mentes mais férteis do mundo não poderiam esgotar a Bíblia. Não existe entre os homens ninguém formado na Bíblia, ok? Tem doutor em teologia, filosofia, mas em Bíblia não tem ninguém formado em Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Tudo bem? Capítulo 5, os livros antigos. A Bíblia é um livro antigo. Os livros antigos tinham forma de rolo, conforme nós temos aqui, na capa, tá vendo? A Bíblia é um livro antigo e os livros antigos eles tinham formato de rolo. Eram feitos de papiro. Papiro era uma planta aquática, muito comum no Egito, ou pergaminhos, uma forma aperfeiçoada em couro, originária em Pérgamo, na Ásia Menor. Então nós tínhamos o papiro, que era uma planta aquática, e os egípcios se tornaram os maiores artesãos, podemos dizer assim. Ninguém dominou tanto a arte de trabalhar o papiro como os egípcios. Não faziam bolsa, cesto, inclusive o cesto que Moisés foi encontrado, de Gomer, ele também foi feito de papiro. Então era uma planta aquática que eles iam tirando do seu caule lá, o cerne, do seu tronco, e iam fazendo várias folhinhas até virar um rolo parecido com esse aqui, tá vendo? E aí também tivemos o pergaminho. Vamos lá. Papiro era uma planta aquática que crescia junto a rios, lagos e banhados do Oriente, muito comum no Egito, cuja entrecasca servia para a escrita. Essa planta existe ainda hoje, no Sudão, Galiléia Superior e Vale de Saron. O atlas extraídas do papiro era colado uma nas outras até formar um rolo de qualquer extensão. Este material gráfico primitivo é mencionado muitas vezes na Bíblia, em Êxodo, Jó, Isaías e outros textos aqui. Também conhecido como junco. De fato, é um tipo de junco, de grandes proporções. Do cerne do seu caule produzia-se um material semelhante à folha de papel que os antigos usavam para a escrita. Os primeiros livros da Bíblia tiveram como matéria-prima o papiro. O Novo Testamento faz menção do papiro, 2 João 12,
da tinta nele utilizada, que no grego era melã, e da pena empregada para escrever nele, cálamos. O vocabulário papiro é de onde vem a nossa palavra papel. Seu uso nas escrituras vem do ano 3000 a.C. Aí nós temos o junco, é a tradução hebraica de gomer, que significa planta que cresce em terrenos alagados. De que fizeram o cestinho de Moisés, como eu falava ainda há pouco. Os egípcios sempre exploraram o uso desse material, fabricavam sapato, botas, bolsas e outros artigos. E aí, além do papiro, nós temos o pergaminho. O nome deste material provém de Pérgamo, cidade da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, onde originalmente era produzido, fabricado com peles de ovelhas ou de cabritos, preparadas com o fim de servir de material para escrita ou para outros fins. É melhor material que o papiro, seu uso é mais recente, vem dos primórdios da era cristã, apesar de já ser conhecido antes. Pergaminho é conhecido também como couro ou velino. Era mais duradouro que o papiro, porém muito mais caro. Enquanto você tirava o papiro de uma planta, o pergaminho você tinha que matar um animal. Então pegava o couro do animal, colocava numa solução de cal, deixava algum tempo, aí depois tirava para ir tirando os pelos, tinha que dar tipo um polimento. Algo parecido com o que nós temos como naquelas peles de bateria, de percussão. Alguns pandeiros antigos tinham aquela pele de couro. O pergaminho era muito parecido com aquilo. É claro que hoje nós temos mais as peles artificiais, sintéticas, mas no início, eu lembro, quando eu era mais novo, era muito comum você ver um pandeiro, uma percussão, com aquela pele de couro, feita de couro mesmo. Era a mesma linha do trabalho do pergaminho. Pergaminho era bem mais caro do que o papiro, então o uso do papiro era mais comum e o pergaminho acabava sendo usado mais para documentos oficiais, por gente da elite, gente que podia pagar um escriba ou gastar um pouco mais. Desde os tempos de Joséfo, que os judeus passaram a usar o pergaminho para os manuscritos dos livros sagrados. A lei deveria ser escrita em pele de animais limpos, mansos ou silvestres e de pássaros igualmente limpos. Ok? Então, o formato da Bíblia, ela vinha no formato de rolo, conforme aqui a capa do livro. Era feita de papiro, que era uma planta muito comum no Egito, ou de pergaminho, feita de peles de animais. E aí vamos para o capítulo 6, o formato primitivo da Bíblia. A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Assim vemos que, a princípio, os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros, como temos agora. Então, hoje nós temos uma Bíblia com todos os livros, mas antigamente nós tínhamos rolos, como a capa aqui do nosso livro de bibliologia. Eram vários rolos, cada rolo era um livro. O que tornou isso possível foi a invenção do papel, no século II, pelos chineses, bem como a do prelo de tipos móveis, em 1450, por Gutenberg, um tipógrafo alemão. Até então tudo era manuscrito pelos escribas, de modo laborioso, lento e oneroso. Então, para você ter uma versão da Bíblia ou da lei, você precisava procurar um escriba, demorava bastante e era caro. Por isso, nem todo mundo tinha acesso. Quanto a este aspecto da difusão da sua palavra, o Senhor tem abençoado maravilhosamente, ao passo que hoje, milhões de exemplares da Bíblia são impressos todos os dias em vários pontos da Terra. Também graças ao progresso alcançado no campo das invenções da tecnologia, hoje podemos transportar com toda a comodidade um exemplar da Bíblia, coisa impossível nos tempos antigos. Os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam em uso nas sinagogas. Hoje nós temos, melhor dizendo, uma versão da Bíblia de vários tamanhos. Hoje no nosso celular também a gente pode baixar várias versões da Bíblia. O que nós não podemos é deixar de ler e estudar a Bíblia, ok? Vocabulário Bíblia. O vocabulário Bíblia não se acha no texto das Sagradas Escrituras, consta apenas na capa, mas não no texto do volume. De onde vem este vocabulário? Vem do grego, a língua original do Novo Testamento. É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro, que era chamado biblo.
Um rolo de papiro do tamanho pequeno era chamada Biblion, e vários desses eram uma Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos e a palavra biblos deu origem a livros, como se vê em biblioteca, bibliografia, bibliógrafo, etc. É comum entre os doutores no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla no século IV da era cristã. Devido às escrituras formarem uma unidade tão perfeita, a palavra Bíblia, sendo plural, como acabamos de ver, passou para o singular, significando o livro, isto é, o livro dos livros. E aí nós temos o livro por excelência, o livro divino. A definição canônica da Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. E aí a Bíblia tem vários nomes: Escrituras, Santas Escrituras, Livro do Senhor, Palavra do Senhor, Oráculos de Deus e assim sucessivamente. Ok? Espero que você esteja acompanhando. Estou procurando falar bem devagar, né? Essa é apenas uma aula. No seminário a gente tem várias aulas de bibliologia. A estrutura da Bíblia. Os dois testamentos. Capítulo 7, a estrutura da Bíblia. A Bíblia se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Os 66 livros foram escritos num período de 16 séculos, como nós falamos lá no início. Tiveram cerca de 40 escritores. Esse foi um dos grandes milagres da Bíblia, pois esses escritores pertenciam às mais variadas profissões. Muitos deles não se conheceram, viveram em épocas diferentes e, entretanto, seus escritos formam uma harmonia tão perfeita que ela é denominada a Palavra de Deus. O próprio Senhor dirigiu os escritores da Bíblia. Os termos Antigo e Novo Testamento, nomeados para as duas seções de coleções de livros, entraram no uso geral entre os cristãos na última parte do século II. Tertuliano traduziu diatec para o latim por instrumentum, um documento legal, e também por testamento. A última palavra foi a que vingou, considerando-se que as duas partes da Bíblia não são testamentos, no sentido ordinário do termo. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros da Bíblia por Tertuliano e Orígenes. Então, diatec vem do grego, quer dizer aliança ou concerto. Testamentum vem do latim, que quer dizer um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após sua morte. Por isso o Senhor Jesus teve que morrer, pois o testamento não teria valor se ele não tivesse morrido. Antigo Testamento, na primeira divisão principal da Bíblia, temos o Antigo Concerto, também chamado Pacto ou Aliança, vindo pela lei, feito no Sinai e selado com sangue de animais. Novo Pacto ou Novo Testamento, segunda divisão principal da Bíblia, temos o Novo Concerto, vindo pelo Senhor Jesus, feito no Calvário e selado com seu próprio sangue. Por isso é um concerto superior e eficiente. Você já deve saber que o Antigo Testamento tem 39 livros e que esses livros foram escritos originalmente em hebraico. Nós falamos isso lá no início. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico com alguns textos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, com exceção do Evangelho de Mateus, conforme alguns doutores confirmam, que foi escrito em hebraico. No Antigo Testamento, a Bíblia contém elementos humanos e divinos, a saber, está sujeita às leis de língua e literatura. Entretanto, só pode ser compreendida por homens espirituais, ou que se permitam, aquilo que eu falei lá no início. Não dá para eu ler a Bíblia e extrair dela o melhor se eu já começo a leitura, o estudo, com a mente e o coração cheio, né? Já predisposto a deixar minhas opiniões, meus preconceitos ou convicções interferirem na mensagem que ela tem para mim. Ok? A Bíblia hebraica ou dos judeus, ela é composta de 24 livros que correspondem aos nossos 39. Embora o conteúdo seja o mesmo, né, ela tem uma separação, ela é dividida de maneira diferente. Aí temos os apócrifos, tem Bíblia com 73 livros, que são chamados de apócrifos, espúrios, que é um assunto para a gente tratar com calma.
Aí tem a Bíblia dos protestantes, a Bíblia católica, o que muda. Na Bíblia protestante é 1º e 2º Samuel, na Bíblia católica 1º e 2º Reis. Na Bíblia protestante é 1º e 2º Reis, na Bíblia católica 3º e 4º Reis. Na Bíblia protestante é 1º e 2º Crônicas, na Bíblia católica 1º e 2º Paralipomenos. Esdras e Neemias na Bíblia protestante, na Bíblia católica 1º e 2º Esdras. Lamentações de Jeremias na Bíblia protestante e Trenos na Bíblia católica. Algumas diferenças que a gente consegue ver isso com calma. Vamos deixar um link aí no vídeo abaixo aí com algum material para você baixar e estudar com calma, ok? Sumários dos capítulos são preparados pelos editores e não constam no texto, com exceção de algumas frases introdutórias aos Salmos. Esses últimos títulos encontrados no início de alguns capítulos nem sempre correspondem, como, por exemplo, a parábola dos 10 talentos, quando não são 10. A parábola do rico e Lázaro, quando não é uma parábola. Por exemplo, nas nossas Bíblias hoje, elas já vêm com títulos, capítulos, sumário, mas no rolo original, no rolo lá do início, ela não tinha os títulos, nem era organizada em capítulos e versículos. Então, muito do que nós temos hoje é tradução da tradução da tradução, muitos termos podem ter se perdido e muitas coisas a gente precisa avaliar. Por isso eu falei no início da nossa aula de você ter mais de uma versão da Bíblia, um bom dicionário bíblico, concordância bíblica, para te ajudar na leitura ou no estudo, ok? Lembrando que os rolos do Antigo e do Novo Testamento, eles não tinham capítulos, não tinham versículos e não eram organizados assim. Capítulo 8, a divisão do Antigo Testamento. A primeira parte da Bíblia, ela é dividida, o Antigo Testamento, a primeira parte do Antigo Testamento é a lei, ou Torá. São 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros tratam da origem de todas as coisas, lei e estabelecimento da nação israelita. Então, a lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, também são chamados de Pentateuco. O nome Pentateuco é proveniente de 2 palavras gregas: penta, que é 5, e teucos, estojo ou instrumento. A lei subentende a existência de um governador divino ou humano. A palavra lei é a tradução do hebraico Torá, instrução, do aramaico dat, que significa estabelecido, e do grego monos, costume. A lei é uma regra autorizada para governar o proceder dos homens, que é revelada dentro do homem ou fora dele. A lei pode ser imposta por autoridades constituídas do Estado, que são ordenadas por Deus, ou emanada diretamente de Deus, revelada de um modo sobrenatural e audível, como foi no Sinai, ou por meio do Espírito aos profetas, ou revelada na constituição da nossa própria natureza. E aí saímos da primeira parte do Antigo Testamento, que é a lei, os primeiros 5 livros. Depois vamos para a história, que são os 12 livros seguintes, que vão de Josué até Esther. São 12 livros. Estes falam da história de Israel, dos seus vários períodos. Teocracia, sobre o governo dos juízes. Monarquia, sobre o governo dos reis. Divisão do reino e cativeiro. Esses contêm relato dos 2 reinos, Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. Pós-cativeiro, já é o retorno depois do cativeiro, do exílio, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos. Então vamos lá. Primeira parte do Antigo Testamento, lei, 5 livros. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segunda parte é história, mais 12 livros, vão de Josué até Esther. Terceira divisão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento se divide em lei, história, poesia, profecia. Na profecia, nós ainda temos profetas maiores e menores, uma subdivisão. Então, já falamos da lei, história, agora vamos para a poesia. São 5 livros, vão de Jó a Cantares. São chamados de poéticos, não porque sejam cheios de fantasias ou imaginações, mas devido ao seu gênero. Alguns também são chamados de devocionais ou sapienciais.
Então, nos livros poéticos temos Jó, Provérbios, Eclesiastes, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E chegamos na última divisão, quarta e última divisão do Antigo Testamento. Então, lei, história, poesia e profecia. Então, como é que nós vamos dividir o Antigo Testamento? Em 4 partes. Lei, história, poesia e profecia. Em profecia, nós temos uma subdivisão, que são profetas maiores e profetas menores. Profecia são 17 livros, vão de Isaías a Malaquias. Eles estão subdivididos em profetas maiores e menores. Profetas maiores, de Isaías a Daniel, que é Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Lamentações, que também foi escrito por Jeremias. Profetas menores vão de Oséias, já são 12 livros, vão de Oséias até Malaquias. Os nomes maiores e menores não se referem ao mérito ou notoriedade do profeta, mas sim ao tamanho do livro e extensão do ministério profético. Então, o profeta que teve um ministério mais longo e deixou um rolo maior, ele está classificado em profeta maior. Ah, não, maior é porque ele foi maior que o outro. O outro é menor porque foi menor. Não. Essa classificação de profetas maiores e menores é tamanho do rolo, né, do livro que ele deixou, material escrito, e extensão do ministério. É por isso que estão classificados assim. Profetas maiores divide-se em orais e literários. Profetas orais são aqueles que não deixaram suas mensagens escritas, e os literários estão divididos em maiores e menores. Esta divisão é estabelecida em função do volume do material escrito. Os profetas maiores são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores abrangem um período que vai de 800 a 435 a.C. Então, aí nós temos Oséias, Amós, Abacuque, 12 no total, Ageu, Zacarias, Malaquias. E aí nós chegamos divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento também é dividido em 4 partes. Lembra que eu falei isso lá no início? O Antigo Testamento é dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento é dividido em biografia, história, epístolas ou cartas e profecia. O Novo Testamento tem 27 livros classificados em 4 grupos: biografia, história, epístola e profecia. Foi escrito em grego koiné, grego falado entre o povo simples, idioma comum dos gregos, levado a quase todo o mundo existente por Alexandre o Grande. Biografia são os 4 evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, também são chamados de sinópticos, devido ao paralelismo que há entre eles. Os 3 eram conhecidos na igreja primitiva como o Evangelho. Mateus, escrito em hebraico, se dirige aos judeus e apresenta Jesus como o Messias. Ok? Tá dando para acompanhar aí? Marcos se dirige aos romanos e apresenta Jesus como rei vitorioso e vencedor. É o menor dos 4 evangelhos. Lucas foi escrito aos gregos, apresenta Jesus como filho do homem, é o mais completo. João se dirige à igreja e apresenta Jesus como o filho de Deus e é tido como o evangelho mais espiritual. E aí nós saímos dos 4 evangelhos de biografia e vamos para a história. No Novo Testamento temos apenas um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a história da igreja primitiva, como começa e se desenvolve. Epístolas ou cartas são 21 no total, vão de Romanos a Judas. E temos o 4º grupo, que é a profecia. Então, recapitulando, o Antigo Testamento é dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Na parte de profecia há uma subdivisão entre profetas maiores e menores. No Novo Testamento nós temos biografia, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Aí no Novo Testamento temos apenas um livro histórico. Temos as epístolas ou cartas, que são 21, que são divididas da seguinte maneira. Eclesiásticas são 9, dirigidas a igrejas, vão de Romanos a 2 Tessalonicenses.
Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Individuais, são 4, dirigidas a indivíduos. Vai de 1 Timóteo a Filemão. Aí nós temos 1ª e 2ª Timóteo, Filemão e Tito, né? Tito e Filemão, que também são chamadas de cartas pastorais por conta do seu conteúdo e orientação. Coletivas, é a carta aos Hebreus, é dirigida aos hebreus cristãos. Universais, são 7, dirigida a todos. Vão de Tiago a Judas. Embora 2ª e 3ª João sejam dirigidas a pessoas, se enquadram aqui. Temos Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E aí vamos para a 4ª e última parte do Novo Testamento, que é a profecia. Diferente do Antigo Testamento, no Novo, profecia é apenas um livro, que é o livro de Apocalipse. Trata da volta pessoal de Jesus, né, do Senhor Jesus à Terra, e a consumação de todas as coisas. Inclusive, a parte de escatologia, né, nós vamos dar uma aula específica de escatologia. A apostila já está aqui, né? E nós também lançamos recentemente o nosso livro O Fim é Apenas o Começo. Escatologia descomplicada para a liderança atual. Então nós vamos ter, assim como estamos fazendo aulas de bibliologia, nós vamos ter uma aula só sobre escatologia. Se prepare aí e guarde seu coração. Então, terminamos na divisão do Novo Testamento. E aí vamos para as línguas originais, a gente já falou sobre isso, né? O hebraico, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de alguns textos em Daniel, que foram Esdras e Jeremias, que foram escritos em aramaico. O aramaico é um idioma semítico falado há 2000 anos antes de Cristo em Arã ou Síria, que é a mesma área da Arábia Pétrea. Os textos, aí temos aqui, a influência do aramaico sobre o hebraico foi muito forte, começando no cativeiro do reino de Israel, na Síria, e continuando através do cativeiro do reino de Judá, na Babilônia. Esta influência foi tão grande que em 536 a.C., quando Israel começou a regressar do exílio, falava o aramaico como língua oficial, né? E aí nós temos um exemplo lá em Neemias, que quando eles estavam reformulando a questão do culto, do templo, da rotina religiosa, Esdras tinha que ler o texto em hebraico e traduzir para o aramaico, porque o povo não conhecia o hebraico, e foi terrível, né? O povo chorava por não conhecer sua própria língua. E nós temos o grego. O grego foi a língua que foi escrito originalmente o Novo Testamento. A única dúvida paira sobre o Evangelho de Mateus, que muitos eruditos afirmam ter sido escrito em hebraico. O grego é de expressão muito parecida com o grego é de expressão muito precisa, e das línguas bíblicas é a que mais se conhece por ser mais parecida com a nossa. Por isso iremos utilizar alguns exercícios, né? Eu coloquei alguns exercícios aqui, principalmente o alfabeto grego para facilitar, né? Aí proponho no seminário alguns exercícios para já dar uma orientada. E aí nós temos o alfabeto grego: alfa, beta, gama, delta, epsilon, de zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, nu, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi e ômega. E aí nós temos uma cronologia dos livros da Bíblia, porque é bom sempre falar que a Bíblia não está em ordem cronológica, ela está em ordem de acontecimento. E às vezes as pessoas falam assim, mas como que o livro de Jó pode ser o mais antigo? E ele está lá quase no meio da Bíblia. Alguns doutores nesse assunto afirmam que a Bíblia está em ordem, não está em ordem cronológica, mas de acontecimento. E aí nós temos a cronologia. E aí temos um pouquinho os profetas, a gente já falou sobre profetas maiores e menores. O tema central da Bíblia, Jesus é o tema central. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus de maneira diferente, né? Como tipos, símbolos e figuras. É um assunto para a gente estudar mais na frente, em uma outra aula específica. Tomando o Senhor Jesus como tema central da Bíblia, podemos resumir os 66 livros em 5 palavras referentes a ele. 1. Preparação. Todo o Antigo Testamento é a preparação para a vinda de Cristo. 2. A manifestação.
Os evangelhos tratam da encarnação, manifestação e vida de Jesus Cristo. 3. Propagação. O livro de Atos dos Apóstolos trata da propagação de Cristo. 4. Explanação. As cartas ou epístolas dão a explanação das doutrinas de Cristo. E por fim, quinto e último ponto, consumação. O livro de Apocalipse trata da consumação de todas as coisas preditas por Jesus. Portanto, as escrituras sem Jesus seriam como a matemática sem números ou a física sem a matéria. E aí nós temos algumas orientações, versões da Bíblia, né? Palavras em parêntese, revista a ARA, Almeida Revista Atualizada, para você aprender um pouquinho sobre as várias versões da Bíblia que nós temos hoje, apontamentos individuais, ler e escrever referência bíblica. Aí nós temos a chegada da Bíblia ao Brasil. A primeira remessa de Bíblia para aquisição popular chegou ao Brasil em 1822, o ano da nossa independência política. É significativa essa conotação entre a chegada da Bíblia e em massa e a independência do Brasil. Quer dizer, no mesmo ano que chega uma remessa significativa de Bíblia ao Brasil, foi o ano da nossa independência política. Uma traz emancipação espiritual e outra traz uma emancipação nacional ou política. Essa primeira remessa foi de 2.000 exemplares de Bíblias e Novo Testamento, enviadas pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, SBBE, com sede em Londres. Porto de chegada no Brasil, Recife, ou seja, o primeiro lugar no Brasil que recebeu a Bíblia foi Recife. Em 1855, novas portas se abrem para a maior difusão da Bíblia no Brasil, com a fundação da primeira igreja evangélica em nossa terra, que foi a Igreja Evangélica Congregacional, pelo missionário Roberto Calla e esposa. A partir daí, ele desenvolveu grande esforço para a divulgação da Bíblia. Em 1856, foi fundada a primeira agência distribuidora de Bíblia no Brasil, pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, SBBE. A segunda foi a Sociedade Bíblica Americana, SBA, fundada em 1876. Ambas funcionaram no Rio de Janeiro. E aí nós temos o rolo do Mar Morto. Em 1947, próximo ao Mar Morto, foi descoberto um manuscrito do profeta Isaías em forma de rolo, escrito em hebraico, do ano 100 a.C., sendo assim o mais velho que o mais antigo manuscrito até então conhecido. Muitos outros rolos foram encontrados e centenas de fragmentos. Muitos outros rolos foram encontrados e centenas de fragmentos de outras obras. Pois bem, o texto desse manuscrito, quando comparado com os das nossas Bíblias, concorda plenamente. Esta é uma prova singular da autenticidade das Escrituras. Ao considerarmos que o citado manuscrito de Isaías tem agora mais de 2.000 anos de existência, os manuscritos bíblicos são indicados pela abreviatura MS. Aí nós temos algumas siglas: ARC, Almeida Revista Corrigida, ARA, Almeida Revista Atualizada, FIG, a versão do Antônio Pereira Figueiredo, Soares Matos Figueiredo, versão Holt, CBSP, Tradbras, Septuaginta, Vulgata Latina. A inspiração, aí nós temos a inspiração divina da Bíblia, que é a inspiração divina, teorias da falsa da inspiração divina, teoria da inspiração parcial, teoria do ditado verbal, teoria da inspiração plenária da Bíblia. E aí nós temos o que significa escritura inspirada, inspiração plenária. Então temos todo um assunto para se tratar numa aula específica, porque eu não gostaria de correr, né, com esse assunto. Então vamos deixar para ter uma aula específica para falar sobre a inspiração divina da Bíblia, as várias teorias e a que nós aceitamos como a mais adequada de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então nós chegamos aqui no finalzinho da nossa apostila de bibliologia, lembrando, só recapitulando, que ao longo desse nosso bate-papo sobre bibliologia, que é a matéria
número 1 do seminário, também conhecida como Introdução Bíblica em algumas instituições. Então nós tivemos Introdução, capítulo 1, a importância das Escrituras, capítulo 2, a necessidade do estudo das Escrituras, capítulo 3, a razão da necessidade das Escrituras, capítulo 4, como devemos estudar a Bíblia, capítulo 5, os livros antigos, capítulo 6, o formato primitivo da Bíblia, capítulo 7, a estrutura da Bíblia. Nesse ponto nós falamos sobre o Antigo e o Novo Testamento, as suas divisões. Capítulo 8, divisão do Antigo Testamento. Divisão do Antigo e Novo Testamento, né? E aí nós chegamos na parte do tema central, explicações sobre os manuseios da Bíblia. Falamos um pouquinho sobre a teoria, algumas versões, apontamentos individuais, aprendendo a ler e escrever referências bíblicas, a chegada da Bíblia ao Brasil, manuscritos originais, o rolo do Mar Morto, que é hoje o texto, o fragmento mais antigo, né, que se tem notícia. Inspiração divina, o que é inspiração divina, teorias falsas da inspiração da Bíblia, teoria da inspiração natural humana, teoria da inspiração divina comum, teoria da inspiração parcial, teoria do ditado verbal, a inspiração plenária da Bíblia. E aí, primeiro, inspiração. Segundo, significa que a Bíblia é inspirada. Terceiro, a inspiração plenária significa que a Escritura é inspirada também em todas as questões de ciência. E aí nós chegamos ao final da nossa aula de bibliologia. Na verdade, é um resumão, né? Nós quisemos começar a falar sobre teologia aqui, mas esse é um resumão da nossa apostila de bibliologia ou introdução bíblica. É claro que é o módulo 1, normalmente o seminário começa por bibliologia ou introdução bíblica. Aí você aprende um pouco sobre a história da Bíblia, os escritores, as línguas originais, o formato da Bíblia, as divisões do Antigo e Novo Testamento. E quando você parte para as outras matérias, você já acaba tendo uma noção geral de como a Bíblia se apresenta e como ela pode te ajudar. E lembrando que nós temos nosso livro sobre bibliologia, o link vai estar aí abaixo, caso você queira aprender, se aprofundar. Bibliologia, o início da caminhada teológica. Então, não é um livro muito grosso, ele tem 100 páginas. 100 páginas? Isso, 109 páginas. Então, aqui nós temos a apresentação teológica, a introdução, o que é a Bíblia, a autoridade e a inerrância da Bíblia, a formação da Bíblia, dos rolos à imprensa, o cânon sagrado, a regra de fé, a estrutura da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, divisões do Antigo Testamento, divisões do Novo, manuseio prático da Bíblia, o tema central e a cronologia da Bíblia, plano de leitura diário, né, e é um bônus, como falar em público, a arte de comunicação, capítulo 12, gestão do tempo, na perspectiva cristã, conclusões e agradecimento. Então, além de ter um conteúdo de bibliologia aqui bem denso, você ainda tem 2 capítulos bônus, que é gestão do tempo na perspectiva cristã e como falar em público, que já é para te ajudar aí no seu desenvolvimento. Hoje nós falamos sobre bibliologia nessa aula, né? Espero que você tenha acompanhado, tenha gostado. Falamos rapidamente aqui desse livro também, que é um livro de escatologia novo em lançamento. O fim é apenas o começo. Escatologia descomplicada para a liderança. Quando chegou lá em Apocalipse, aí eu falei que Apocalipse é um assunto só de escatologia e a gente trata sobre isso aqui. Vai ter uma aula só de escatologia. E também tem teologia aplicada à liderança, que aí forma o tripé. Bibliologia, teologia aplicada à liderança e escatologia. Lembrando que tudo isso a gente vai passar aqui em aulas específicas. Essa é só a primeira aula de teologia. Lembrando que você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento, e é sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, faça essa palavra chegar
ao maior número possível de pessoas. Se você tem aquele seu amigo que gosta de estudar a palavra ou que está começando a se interessar pelo estudo das Escrituras, recomende para ele o nosso canal, especificamente aulas específicas desse assunto que ele está buscando. Ok? Um abraço grande e até breve.